Notícia é, o governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados no céu da Califórnia. Tá aí, é real e ele tá aí voando para você na sua tela. Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos e, eu imagino, com medo também com a cena. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras. Acredite, é possível ver um momento muito rápido no vídeo. O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono e as imagens estão... Uma declaração bombástica num congresso sobre OVNIs nos Estados Unidos. O depoimento mais polêmico foi do ex-oficial da inteligência americana, David Grush. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos tem guardados OVNIs intactos e materiais biológicos de não-humanos por várias décadas. O governo dos Estados Unidos divulgou arquivos oficiais de investigações sobre objetos voadores não identificados e vida alienígena. O material reúne 161 arquivos e imagens coletados nas últimas décadas. Inclui uma fotografia feita pela tripulação da missão lunar Apollo 17, de 1972, que mostra 3 pontos brilhantes em formação triangular. Também há registros mais recentes, como esta foto de setembro do ano passado, tirada no oeste dos Estados Unidos. E memorandos militares, descrevendo avistamentos no Iraque em 2022 e na Síria em 2024. O site do Pentágono, onde os novos documentos foram publicados, informa que não há indicações conclusivas do que realmente aconteceu nesses lugares. Diante das constantes visitas de navegadores extraterrestres, a ciência negará. Depois duvidará e, por fim, dirá: verdade, verdade é, e nossa sapiência ficou para trás. Há séculos nos vigiam e contemplam. Profecia feita em 1940 por Benjamin Solari Parravicini. Sejam bem-vindos ao canal Profecias de Transição Planetária. Eu sou Bruno Cruz e o nosso objetivo aqui é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. E hoje, meus amigos e amigas, vamos direto ao ponto que está sacudindo o mundo. As recentes revelações do governo americano sobre OVNIs e como isso se conecta perfeitamente a uma das profecias mais impactantes da década, antes do homem sequer sonhar em explorar o espaço. Hoje, amigos, vamos provar como as naves transmídia revelada nos vídeos desclassificados pelo Pentágono já tinha sua origem cravada em 1938. Amigos, como muitos de vocês sabem, o assunto OVNI deixou de ser teoria da conspiração. Durante o governo de Donald Trump, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou oficialmente vídeos gravados por pilotos da Marinha e assinou diretrizes que forçam o Pentágono a abrir seus relatórios de inteligência sobre os chamados WAPs, fenômenos anômalos não identificados. E essa promessa se cumpriu recentemente. Dezenas e dezenas de vídeos vieram a público, milhares de documentos estão sendo agora investigados por pesquisadores e há cada vez mais a verdade sobre as questões relacionadas aos OVNIs vêm à tona. Sendo assim, meus amigos e amigas, a ciência e os militares hoje admitem: não estamos sozinhos e esses objetos desafiam as leis da nossa física. Mas o que o Pentágono descobriu recentemente, o Nostradamus argentino Benjamin Solari Parravicini já havia psicografado em 1938. E ele afirmou que alguma dessas raças alienígenas não vem de galáxias distantes, mas do nosso próprio quintal, o Sistema Solar. Abre aspas para a profecia de Parravicini. Os mares serão invadidos por seres de outros mundos que chegarão em suas naves anfíbias. Eles tirarão da Terra para Ganimedes e sua gêmea Europa as algas. Lá são necessários como alimento. Eles não têm grandes mares. Eles chegarão.
Amigos e amigas, essa profecia é um soco no estômago da ciência tradicional. Primeiro, foi escrita em 1938, quase 10 anos antes do caso Roswell, em 1947, o marco zero da ufologia moderna. Segundo, e mais chocante, Parravitini cravou que Europa e Ganimedes, luas de Júpiter, possuem mares, possuem oceanos. A ciência só foi confirmar a existência de oceanos gigantescos sob a crosta de gelo dessas luas muito tempo depois, em 2019, com dados que só se consolidaram de verdade nos últimos anos através das sondas da NASA. Mas o detalhe mais assustador da profecia é o termo naves anfíbias. Parravitini disse que eles invadiriam nossos mares. Agora veja o que os relatórios da inteligência americana e os vídeos liberados revelam hoje. Como vimos no Olhar Digital, o Congresso dos Estados Unidos realizou mais uma audiência sobre UAPs, como atualmente têm sido chamados os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Basicamente, a nova nomenclatura é mais abrangente, englobando qualquer ocorrência, não só de objetos voadores, como também no espaço e na água. Na audiência de agora, foram ouvidos relatos de 4 testemunhas, incluindo Luiz Elizondo, ex-funcionário do Pentágono, sede do Departamento de Defesa norte-americano. Ele falou sobre um grupo dentro do governo dos Estados Unidos que supostamente esconde evidências de que não estamos sozinhos. Entre os documentos disponibilizados estão relatórios sobre os efeitos biológicos em humanos que avistaram OVNIs, categorizações para experiências paranormais e estudos sobre tecnologias avançadas. Segundo o Pentágono, entre os efeitos biológicos causados pelos avistamentos estão queimaduras, problemas cardíacos, distúrbios do sono e até mesmo ocorrências bizarras como abdução aparente e gravidez não contabilizada. Estudos sobre tecnologias avançadas como capas de invisibilidade e robôs controlados pela mente também fazem parte do material, que detalha pesquisas sobre comunicação com civilizações alienígenas e planos para a exploração e colonização do espaço profundo. O americano mandou o Pentágono divulgar um lote de documentos inéditos sobre OVNIs, os objetos voadores não identificados, que também são chamados de UFO, na sigla em inglês. Até agora, esses registros eram secretos e os relatos foram feitos tanto por civis e militares na Terra, quanto por astronautas na Lua, durante a corrida espacial na Guerra Fria, lá com a antiga União Soviética. Essa primeira foto que você está vendo aqui, foi tirada pela missão Apollo 17 na Lua em 1972 e mostra... Você está vendo ali no quadradinho? 3 pontos de luz não identificados. Esses que vocês acabaram de ver é o famoso vídeo do Tic Tac. E o comandante David Fravor testemunhou sob juramento no Congresso americano e descreveu esse objeto sem asas, sem exaustão e do tamanho de um micro-ônibus, movendo-se como uma bola de ping-pong e descendo de 80 mil pés, a cerca de 24 mil metros da superfície do oceano em segundos. E agora o governo americano libera mais uma leva aí de vídeos e documentos que outrora eram secretos, como vocês puderam ver. E agora chama esses objetos de transmídia, e eles viajam pelo espaço, pela nossa atmosfera, e entra nos nossos oceanos sem sofrer impacto e sem perder velocidade. Exatamente, naves anfíbias que Parravitini descreveu há décadas atrás. E o pesquisador Jeremy Corbell, que foi fundamental na liberação de imagens junto ao governo, afirmou categoricamente que o exército documentou esses OVNIs entrando na nossa atmosfera, vindo do espaço e mergulhando na água, sendo rastreado por sensores submarinos avançados. O próprio ex-diretor da Inteligência Nacional de Trump, John Ratcliffe, confirmou em rede nacional que existem múltiplos sensores de satélite e radares captando esses objetos voando impunemente pelo globo. E amigos e amigas, o véu está caindo.
Estar preparado para essa realidade é o motivo desse canal existir. Se esse conteúdo está abrindo a sua mente, eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros, como outros que já fazem parte. Gratidão pelo carinho. Porque lá a gente discute essas profecias no nosso grupo no WhatsApp com ainda mais profundidade. E se você aí quiser apoiar o nosso canal de forma direta para continuarmos trazendo esse material, considere fazer uma doação voluntária via Pix ou usar o botão Valeu Demais. A chave do Pix está na tela agora. E gratidão desde já pelo carinho e pela gentileza. Qualquer valor ajuda a manter o nosso trabalho independente, focado na verdade. Agora, amigos e amigas, vamos voltar para Ganímedes, a maior lua do nosso sistema solar. Ela é maior que o planeta Mercúrio, tem um campo magnético próprio e, como a ciência confirmou, esconde um oceano de água salgada 7 vezes maior do que o da Terra. Mas como a humanidade está sendo preparada para o contato com seres que vêm desses mundos aquáticos, Hollywood frequentemente faz o papel da programação preditiva, e o maior exemplo disso é o filme A Chegada, de 2016. Então vocês podem perceber que está tudo sendo divulgado a passos, por passos, por partes. Primeiro os filmes, o lúdico e agora a liberação de documentos. Bom, mas o filme A Chegada foge do clichê de alienígenas destruidores e foca na dificuldade de comunicação. É emocionante e brilhante, mas o que assusta são as coincidências visuais com os desenhos proféticos de Parravitini. No filme, as naves gigantescas chegavam a medir 450 metros de altura, têm uma forma oval peculiar e os seres que os pilotam são chamados de heptapods, seres que parecem polvos ou lulas gigantes, claramente evoluídos em um ambiente aquático, assim como os mares de Ganímedes. Agora, meus amigos e amigas, preste atenção nesses 3 desenhos proféticos de Parravitini, feito há quase 90 anos, que parecem traçar um mapa do que está acontecendo hoje. Número 1. Ganímedes observa a Terra. Bom, amigos, no primeiro desenho, datado de 1938, a legenda diz, abre aspas, o armador ou marinheiro de Ganímedes já observa a Terra, fecha aspas. Parravitini não usa o termo astronauta, ele usa marinheiro, e faz todo sentido quando sabemos que Ganímedes é um mundo aquático. E segundo a profecia, eles têm interesse em nossos mares para extrair algas como alimento. E desde 1938 eles já nos monitoravam, que bate exatamente com os relatórios do Pentágono de que esses WAPs estão aqui há muito tempo, apenas nos observando. E número 2, o anfíbio de Ganímedes. Amigos e amigas, o segundo desenho é onde a semelhança com o filme A Chegada fica impossível de ignorar. Vemos uma forma oval gigantesca, quase idêntica às naves do filme. Na parte superior há um rosto de olhos fechados e embaixo a representação clara de ondas do mar. E a legenda diz, o anfíbio de Ganímedes. Como amigos e amigas, um homem, na década de 30, antes da primeira sonda espacial existir, poderia saber que as naves que visitariam nossos oceanos seriam anfíbias e teriam aí origem em luas de Júpiter, cheia de água. Bom, isso é simplesmente extraordinário. E número 3, o Ganímedes falará. O terceiro desenho foca na mesma forma oval, mas com elementos irradiando dela. O texto diz, abre aspas, Ganímedes vai falar, seguindo de um ponto de exclamação. E aqui voltamos ao filme A Chegada. O enredo inteiro do filme não é sobre uma guerra de lasers. É sobre a tensão global para decifrar a comunicação alienígena. No filme, o mundo quase entra em colapso militar, mas a comunicação com esses seres pacíficos
impede a Terceira Guerra Mundial e une as nações. Parravitini indica exatamente o mesmo. Haverá um momento em que eles quebrarão o silêncio. A comunicação será estabelecida e, como ele complementou em outro texto, abre aspas, círculos de luzes aparecerão voando das alturas, trazendo seres estranhos. Aqueles que eram chamados de anjos no Antigo Testamento, ou a voz de Jeová, serão. E novamente eles serão vistos e ouvidos. Fecha aspas. Amigos e amigas, o que podemos concluir diante da profecia e dos fatos científicos e militares que o governo americano foi forçado a admitir nos últimos anos? Primeiro, eles nos observam há mais de 80 anos. Segundo, eles já se manifestaram em nossos radares, mares e espaço. Aliás, isso há milênios, Terceiro, a invasão profetizada não é de destruição, é pacífica. Quarto, o próximo passo é o intercâmbio, a comunicação direta. E a gente não sabe se os roteiristas de Hollywood têm acesso a informações classificadas de inteligência ou se capturam isso de forma intuitiva, mas o roteiro do cinema e a profecia estão se desenrolando diante de nossos olhos na vida real. Veja, por exemplo, o filme mais recente de Steven Spielberg, que promete ser lançado aí meados de setembro, Filme esse que se chama Dia D, ou Dia da Revelação, mostrando de forma bem clara, já através dos trailers, que existe uma espécie de encobrimento do governo americano, até o ponto em que isso não é mais possível de esconder e é revelado para todos. Então, a gente está vivendo nessa época, na época da revelação. Sendo assim, quando essa comunicação acontecer, será a quebra de múltiplos paradigmas. Como disse o ex-presidente Ronald Reagan em seu famoso discurso na ONU, abre aspas para ele, talvez precisamos de alguma ameaça universal e alienígena para reconhecermos esse laço que nos une, fecha aspas. Se referindo a toda a humanidade, obviamente. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Então será o levantar do véu, a humanidade precisará entender que a separação entre nações é uma ilusão e que somos todos habitantes de um universo vasto. O salto evolutivo, espiritual e tecnológico só acontecerá de fato quando nos unirmos. Se você quer continuar desvendando essas verdades antes que elas cheguem às manchetes oficiais de forma, talvez, manipulada, inscreva-se no canal agora mesmo ativando o sininho. Vou deixar de forma limitada o link para o nosso canal no WhatsApp para ampliarmos essa comunidade, para a gente conversar de maneira mais direta. Então, quem quiser contribuir com o canal já sabe, temos aí o nosso Pix, o nosso clube de membros. É isso. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.